Suprema beatitude do conhecimento. Termo este cunhado pelo renomado e grande historiador Jacob Burckhardt, da qual expressa uma atitude, uma postura do indivíduo através dos estudos perante a contemplação do mundo, perante a observação do mundo, dos seus elementos, seus fenômenos, etc. Bem, provavelmente, talvez você possa até não ter escutado esse termo, mas com certeza já adotou essa postura em determinado momento, para avaliar as coisas, para observar as coisas. Essa postura eu vou deixar aqui mais categorizada na parte da historiografia, da filosofia, da parte de humanas em geral, mas ela pode ser e ela é adotada em todos os outros ramos do conhecimento, né, do saber. Inclusive, no próprio debate atual historiográfico, filosófico, sociológico, essa atitude ainda levanta muitos questionamentos. Se você não entendeu ainda muito bem do que eu estou querendo dizer, fique no vídeo, acompanhe que eu vou explicar para vocês. Eu prometo que vocês vão sair do vídeo entendendo exatamente o que é essa questão que eu considero importantíssima no debate atual das ideias. Se puder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, vai ser muito interessante e eu espero que vocês gostem. Então vamos destrinchar exatamente o que significa efetivamente essa suprema beatitude do conhecimento da qual Jacob Burckhardt fala. Sabendo já, como eu expliquei, o que ela significa segundo Burckhardt, esse termo em si, vamos colocá-lo na prática. Então, se é uma atitude, uma postura adotada pelo indivíduo na observação dos eventos do mundo, e aqui eventos eu posso colocar inúmeras coisas, eventos históricos, fenômenos físicos, fenômenos naturais, enfim, toda a área do conhecimento humano, eu vou entender que o indivíduo, para contemplar através dos estudos esses eventos, ele se posiciona de maneira superior a esses eventos. É como se ele se desconectasse do próprio eu pessoal. Vamos dizer que ele cria um eu supremo, um eu divino, porque ele vai passar a observar todos os eventos de cima. É como se ele se desconectasse da realidade concreta para avaliar as coisas por cima da realidade. Então eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. E isso é muito comum, principalmente quando o indivíduo está poluído de ideologia, ele vai analisar um evento histórico. E então ele salta da própria realidade e começa a analisar esse evento histórico como se ele não fosse um participante, mas um juiz. Então ele determina quem estava certo, quem estava errado, e ele passa a estabelecer o bonzinho, o mal, e aí ele narra os eventos históricos não conforme eles aconteceram em si, mas ele dá uma roupagem muito especial, muito particular. Nada mais é do que um processo jurídico que ele, vamos dizer assim, um processo jurídico entre aspas, em que ele se põe na posição de juiz e o réu, ou os réus, são todos aqueles que ele analisa. Isso é muito comum em vários autores que fazem uma análise desse tipo. E vocês podem se perguntar, mas o que há de errado nisso? Isso está tão, vamos dizer assim, infiltrado na mentalidade contemporânea que pode parecer normal, mas não é. Porque quando o indivíduo cria esse eu observador, desconectado da própria realidade, ele se coloca até numa posição soberba, uma posição quase que divina. Ele age como Deus, em que ele tem a capacidade de julgar e de punir os outros através dessa análise. Praticamente isso você tem hoje nos debates históricos de maneira muito forte. Essa postura ela fica muito evidente se a gente retomar aqui os primeiros filósofos gregos. Eles estavam numa busca incessante, deficitária sim, porque era uma tentativa até então inédita de explicar a realidade das coisas, mas apesar de deficitária, era uma busca fidedigna, real, verdadeira, com uma intenção humilde até, de descobrir como as coisas eram de fato, e não se colocando numa posição de suprema beatitude do conhecimento, ou seja, numa posição de soberba, uma posição
de encarar as coisas de cima, se desconectando o próprio indivíduo da própria realidade. E essa tentativa, ela gerou muitos resultados que foram colhidos, vamos dizer assim, pela própria ciência atual. Então esses primeiros filósofos, desde os naturalistas, passando por Heráclito, Parmênides, principalmente Platão e Aristóteles, a gente vai ver uma tentativa objetiva, real, humilde, de entender como as coisas funcionavam. Passando pela própria Idade Média, né, o período posterior, há essa mesma iniciativa, essa mesma tentativa, mas através de uma racionalidade também conciliar a fé, a religiosidade, então fazia parte, mas ainda assim era uma tentativa humilde, uma tentativa de agrupar elementos que são efetivamente reais, né? Mas também podemos reparar que tanto na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, com o desenvolvimento da filosofia e a própria Idade Média, elas tiveram essa postura em alguns autores, em alguns filósofos. Por exemplo, na Grécia Clássica, haviam os céticos, os cínicos, que rejeitavam toda essa ideia para uma coisa mais superficial e até mais rasa. Na Idade Média, tinha o panteísmo, que foi desenvolvido até por um excesso de realismo, se deu um panteísmo, ou até mesmo um conceitualismo em oposição, que não considerava também a realidade tal como esses filósofos mais tradicionais estavam estabelecendo. No final da Idade Média também tivemos o nominalismo, que muitos autores importantíssimos consideram como a porta de entrada para as ideias da modernidade. E aí vamos chegar, por exemplo, em Descartes, que foi, e aqui não querendo exercer o papel de julgador desses autores, eu estou apenas apontando o que as suas ideias desembocaram para a nossa história, né? Principalmente nessa parte para a história da filosofia, mas não se restringindo só à história da filosofia, porque esses autores vão influenciar outras áreas de conhecimento. Então Descartes, por exemplo, ele vai admitir que haja uma certa dúvida geral, ou seja, duvida-se de tudo, menos do meu próprio eu. É o famoso cogito ergo sum, né? Me fugiu até a expressão aqui, cogito ergo sum, que é penso logo existo, ou seja, o eu, cria-se no próprio eu uma certa sobreposição às outras coisas, à própria realidade. Então, olha como a gente percebe o desenvolvimento dessas ideias. O eu aqui de Descartes, ele está por cima de tudo, e é ele que vai julgar se as outras coisas existem ou não. E a gente chega, por exemplo, a Kant, que vai levar isso para o lado mais extremado ainda. Porque para Kant, ele admitia que o conhecimento das coisas exteriores é complexo, é difícil de se ter, mas ao mesmo tempo acreditava ele que a mente, ela era responsável, nesse caso a mente humana, ela era responsável por organizar as sensações dos objetos exteriores. Então, essas sensações que os objetos exteriores causam em nós, ela chega de maneira caótica. Elas não estão organizadas. Elas nos chegam de maneira caótica e o que as organiza é a nossa própria mente. Mais uma vez, é a posição do eu, da mente humana, nesse caso, que se sobrepõe à própria realidade e que a determina. Então, na filosofia, percebemos esses aspectos. Na historiografia também, existem próprias correntes filosóficas que exerceram influência na historiografia e na análise dos eventos. Por exemplo, a própria filosofia marxista, hoje ela já foi ultrapassada, é inegável, tá? Desculpem os marxistas de plantão, mas há autores marxistas que já admitiram isso. Hoje já não é possível analisar um evento histórico dentro de um prisma limitador como uma ideologia marxista que estabelece um padrão de análise com base na luta do bem contra o mal,
do oprimido contra o opressor, a realidade concreta, há nuances que ultrapassam essa divisão, esse maniqueísmo, né? Essa dualidade entre uma coisa e outra. Os eventos históricos não são assim. Tanto que o próprio autor Jacques Deslegoff ou Georges Duby, que são autores de origem de formação marxista, quando eles vão analisar os fatos, e esses historiadores falam muito da Idade Média, e eu os li de forma bem categórica, dá para ver que eles vão tentar, e eles fazem uma análise honesta. Lógico, essa poluição, ela não consegue se desconectar totalmente dos autores, mas as obras deles são excelentes, porque eles não estão presos nessa ideia dualista, ideológica, de uma filosofia que vai estabelecer um padrão já pré-estabelecido para a análise das coisas. Ou seja, tenta entender que, quando eu vou analisar algo, eu tenho que analisar esse algo tal como ele acontece, e não através de um filtro, seja ele ideológico, filosófico, qualquer. E é isso que a gente percebe quando o indivíduo se coloca nessa suprema beatitude do conhecimento. Porque ao se colocar por cima dos eventos históricos, ele logicamente vai julgar aqueles eventos tal como ele acredita que aconteceu na sua mente. Então, é como se ele reproduzisse os fenômenos, não como eles aconteceram, mas como ele pensa que aconteceu. Isso a gente vai ver muito presente. Por que não fazer uma avaliação nesse sentido, tal como Santo Agostinho fez? Santo Agostinho, ele vai usar justamente uma lógica inversa dessa da suprema beatitude do conhecimento. Ele não vai se colocar acima dos eventos históricos, mas ele vai se colocar inserido nos eventos históricos. E não só isso, além de estar inserido nos eventos históricos, ele vai se colocar numa condição humilde de mais um. Ele é mais um elemento da realidade. E por ser mais um elemento da realidade, ele participa dessa realidade. E ele participa, e digo até mais, né? Por exemplo, se você olha a obra dele, Confissões, que é a obra mais conhecida, pelo menos mais popular, que é uma obra maravilhosa, você vai ver que Santo Agostinho se coloca numa posição até abaixo da sua própria condição. É uma humildade elevada a, sei lá, enésima potência. Então é como se ele observasse a realidade e ele colocasse Deus como um agente que vai julgá-lo, que vai avaliá-lo. Então ele está por baixo, ele está na condição rasa. Pode parecer estranho, mas essa, além de uma posição humilde, é uma condição real, é a condição do ser humano. O ser humano não está por cima de nada nem de ninguém. Ele participa da realidade tal como a realidade participa do próprio ser humano. O ser humano está enquadrado na realidade, ele não está por cima da realidade. Não é porque ele pode pensá-la, não é porque ele pode pensar a realidade de maneira abstrativa, separada, porque o ser humano tem essa capacidade, ele pode pensar a realidade separada dele mesmo, mas ele só pode pensar, ele não pode viver assim. E é essa confusão que muitos autores intelectuais se colocam. Eles acreditam que por pensar, por ter a possibilidade de pensar nessa separação, justamente porque ele tem o dom de pensar, de se ausentar da realidade, ele não se ausenta efetivamente. É como se ele se ausentasse de maneira teatral. Ele cria um personagem, e esse personagem está separado da realidade. E esse personagem tem o dom de julgar os eventos históricos, tem o dom de julgar as personalidades, os elementos de sua volta, mas ele fica intacto nessa posição. Só que essa é uma posição forjada, é uma posição teatral, é uma posição que tem duração, porque vamos supor que ele pense nessa condição por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, ele tem que voltar à realidade concreta. E ele tem que voltar a participar da realidade concreta tal como ela é, e não como ele pensa. Então, a postura de Santo Agostinho, nesse aspecto, ela é um exemplo a ser tomado. Um exemplo como avaliação correta, como avaliação certa a ser tomada. Sócrates entendia perfeitamente que o importante não é criar doutrinas, ideologias logicamente bem construídas, mas permanecer fiel à realidade, à verdade, tal como ela é.
com as suas tensões, né, com as suas contradições. E se vê muito na ciência política, e eu vou me ater à ciência política e não aos comentaristas políticos em específico, mas à ciência política porque pressupõe que eles deveriam ter esse conhecimento já enraizado, em usar termos genéricos, por exemplo, para descrever certas situações. Então, é muito comum hoje a gente ouvir aquele termo Estado Democrático de Direito, e os cientistas políticos, ao avaliarem a política, usam sempre esse termo, né, para tudo. Estão ofendendo o Estado Democrático de Direito, ou o Estado Democrático de Direito tem que ser imposto, e essa coisa. A questão é que vamos avaliar na efetividade o Estado Democrático de Direito. Um indivíduo, um cientista político, ele não pode usar esse termo, Estado Democrático de Direito, para abolir liberdades. Então, eu não posso pregar o Estado Democrático de Direito para censurar você. Isso é uma contradição, mas é tão óbvia. E eu sinceramente eu não entendo como tem gente que não entende isso. Mas tem gente que defende o Estado Democrático de Direito, que vai tirar liberdades, né? Que vai te colocar numa posição de obediência completa, em que você não tem mais autonomia para fazer as suas decisões ou para ter a sua liberdade. Então, por exemplo, a censura, ela pode ser estabelecida por alguém que defende o Estado Democrático de Direito. A gente chegou nessa bizarrice hoje. Isso é comum, a gente vê por aí. Isso é falado, isso é noticiado todos os dias. Alguém usando o argumento de Estado Democrático de Direito para reduzir suas liberdades, para te censurar, para não te permitir falar o que você deseja. Isso é um contrassenso básico na ciência política, que quase ninguém sabe. Então, se atendo à ciência política, mas não só a ciência política, mas todos os ramos de conhecimento, antes de analisar um evento, eu preciso saber quem eu sou, né? Aonde eu estou. Aonde eu estou, não só na questão geográfica, mas em que condição eu estou inserido nessa posição. Para eu poder falar, eu vou falar de uma posição estabelecida, eu não vou falar desconectado da realidade. Eu tenho que saber a minha realidade primeiro, o que acontece em minha volta, para poder analisar a realidade que me circunda e posteriormente a realidade que está além do meu alcance. Esses elementos são básicos, mas as pessoas se esquecem. Foi apenas um ensaio bem simples e breve. Eu quero deixar bem avisado aqui que a minha intenção aqui não foi julgar nenhum autor em específico, até porque não haveria esse tempo nesse vídeo para fazer isso. Esses autores que eu citei aqui, todos eles, são muito mais complexos do que aquilo que eu disse. Então, eu peço que vocês tenham discernimento para avaliar e ponderar as coisas que eu falei, né? Quando eu falei de Descartes, quando eu falei de Kant, quando eu falei de Santo Agostinho, eu não os limitei somente naquilo que eu disse, eles são além de tudo isso. Eu apenas fiz uma crítica do que eles estabelecem, do que eles estabeleceram, como eles mesmos, a crítica do conhecimento. E eu apenas expus os pensamentos deles de forma bem, vamos dizer assim, literal. Né? Você vai encontrar na obra de Kant, na obra de Descartes, na obra de Santo Agostinho, exatamente as coisas que eu falei aqui. Eu não fiz nenhum julgamento perante isso. Eu fiz apenas uma análise. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curte, compartilha, para a gente postar mais coisas. Se puder, comenta também se vocês concordaram com essa visão, se vocês entenderam o que é a Suprema Beatitude do Conhecimento e como ela está inserida de maneira até endêmica e quase inerente ao indivíduo. O indivíduo não percebe que ele avalia as coisas assim. E fiquem para a próxima, beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu!